Olá, galerinha do quinto ano! Hoje as matérias a ser estudadas são Geografia e História. Vamos falar um pouco sobre a cidade de Mogi Guaçu, em especial as antigas cerâmicas que aqui existiram. O município de Mogi Guaçu está localizado no estado de São Paulo, tendo uma área total de 812 quilômetros, e a população estimada hoje, no ano de 2020, é de aproximadamente 153 mil habitantes. O clima da cidade é tropical. E a cidade era formada por povos indígenas. E a região de Mogi Guaçu conta com uma região rica regada pelo rio. E você sabe qual o significado do nome da cidade e do nosso rio Mogi Guaçu? Significa Rio Grande das Cobras. E por falar em Mogi Guaçu, a nossa cidade ela é muito rica em argila. E esse tipo de produto que fez da cidade de Mogi Guaçu a capital da cerâmica. E por falar em cerâmica, alguém sabe o que é aquele objeto grande na praça de alimentação no Shopping Boulevard Rio? Esse objeto é um forno antigo que era utilizado na cerâmica São José. Esse forno foi construído pelo pai da nossa amiga Daisy e que tinha como sede o prédio que hoje é o atual Boulevard. Muitos dos seus avós, tios, devem ter trabalhado nas antigas cerâmicas. A minha mãe trabalhou na antiga cerâmica São José na década de 80 e ela me contou que as cerâmicas eram ambientes muito quentes e que ela ia embora para casa coberta de poeira, por causa da argila lá utilizada. Com o início das bandeiras paulistas, muitos imigrantes começaram a formar povoados à margem do rio. E devido às características ricas hidrográficas e da natureza, se formou então a cidade de Mogi Guaçu. Em 1980, foi nomeado um novo vigário aqui na cidade de Mogi Guaçu. Seu nome era Padre José Armani. Quando ele chegou à região, ele encontrou uma construção de uma igreja abandonada. Então, ele começou a reformá-la. Nessa época, devido às escavações, ele encontrou uma urna funerária de barro, que era chamada de igaçaba, e através dela ele viu que poderia usar argila para poder fabricar outros objetos de cerâmicas, que até então não existiam no Brasil. Padre Armani fabricou uma prensa de madeira para fabricar tijolos e telhas. Essa prensa, ela funcionava com a água do rio. Naquela época, exportar era muito caro, então fabricar as telhas no Brasil foi algo muito lucrativo. Devido à demanda de serviço, o padre não conseguiu conciliar o trabalho com a igreja. Então, ele convidou algumas famílias conhecidas da Itália para que pudesse vir para Mogi Guaçu ajudá-lo. Essas famílias são Brunietti, Martini e Armani. Eles já tinham as técnicas certas para a produção das telhas francesas. Assim, se formou as cerâmicas Armani e Martini em 1920. E foram elas que abriram portas e caminhos para as outras cerâmicas, como a Lanze, Chiarelli, impulsionando assim o progresso do município. E a partir do século XX foram criadas as cerâmicas São José, Mogi Guaçu, Indústrias Chiarelli e Cerâmica Gerbe. E foi no ano de 1957 que Mogi Guaçu levou o título de capital das cerâmicas. Era o auge das atividades cerâmicas na cidade. E Mogi Guaçu levou esse título até meados dos anos 80. A história de Mogi Guaçu se mescla com as histórias das cerâmicas. Atualmente, as atividades econômicas da cidade são outras. As cerâmicas deixaram de existir. Temos vários prédios que foram revitalizados, como o terminal de ônibus, o Boulevard, e hoje temos indústrias automobilísticas, de papel, celulose, agronegócios e comércio que impulsionam o desenvolvimento econômico da cidade. Com essa aula de hoje, vimos como espaço e tempo influenciam nossas vidas, e conhecer a história da nossa cidade e do seu bairro pode mudar a nossa concepção dos fatos. O nosso objetivo com essa aula
foi construir uma consciência histórica, um raciocínio geográfico, pois não podemos ter uma história única, devemos compreender que temos outras formas de pensar e comparar a diferentes espaços, culturas, para que vocês, alunos, desenvolvam o pensamento espacial, estimulando seu raciocínio, representando e interpretando o mundo que está em constante transformação. Queremos transformar vocês em cidadãos críticos para seu pleno exercício da cidadania, através da educação que fazemos humanos históricos, como autores da realidade sobre seu mundo e nós mesmos. Uma boa tarde e até a próxima!